uma palestra fora dos cultos. Em nossa igreja a gente já fez algumas coisas especiais assim, como aulas especiais na escola bíblica, na escola de vida, questões mais teológicas, é a primeira vez. E eu estava até comentando ali com o Vitor, e se a gente vê que deu um monte de pessoas, foi agradável, então o que a gente vai fazer? A gente vai repetir outros temas, uma vez por mês, talvez, ou de 2 em 2 meses, não sei, Deus é que vai dizer, né? E outra coisa, eu irei falar no final, você pode fazer a pergunta que você achar conveniente fazer. Eu não garanto respondê-la, mas pergunte, é interessante você perguntar dúvidas, e se eu puder ajudar, com certeza você vai para casa com a resposta, tá bom? Se eu puder ajudar. O Vitor me perguntou por que do tema, se Lutero estivesse entre nós hoje. Eu não sei bem como foi que me veio a ideia do tema. Eu estava, na verdade, pensando em fazer alguma coisa relacionada à reforma na nossa igreja, até pensei em mensagens sobre a reforma, mas como a gente já estava com uma série de mensagens pregadas no domingo e na quarta, eu pensei então em bolar um tema. E nesse pensamento de bolar um tema, eu fiquei orando a Deus nesse sentido, e aí veio essa ideia de que o que aconteceu depois que tudo aquilo se passou. Depois que Lutero trouxe o pensamento da reforma, né? O que aconteceu depois disso? E a gente sabe que muita coisa aconteceu. Então eu comecei a imaginar o que Lutero pensaria se viesse ao nosso tempo nos visitar. Vamos pensar aqui no Lutero social, Lutero homem daquela época vindo até nós, porque isso aí seria um contraste absurdo, né? Porque é uma época completamente diferente da nossa. Então a ideia não é essa. Lutero viveu 400 anos antes de nós. Então a ideia não é essa. A ideia é, se Lutero estivesse entre nós no sentido de o pensamento de Lutero, pensamento da época da reforma, pensamento que ele elaborou lá, se ele estivesse aqui observando o que nós somos hoje como igreja, no âmbito geral, o que Lutero pensaria sobre tudo isso? É isso que nós vamos avaliar. Nós vamos avaliar o pensamento dele, de como se construiu a reforma, algo que nós temos. Então, veja bem, em 1517, Lutero teve a ideia de fixar as 95 teses contra a Igreja Católica na Igreja do Castelo, em Wittenberg. Era chamada Igreja do Castelo porque era uma igreja que tinha várias relíquias antigas da Igreja Católica. Alguns historiadores dizem que Lutero ele começou essas 95 teses contra a Igreja Católica por conta das indulgências que eram cobradas na época. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais sobre as indulgências, no momento certo. Mas junto com essa ideia das indulgências, que Lutero não concordava, que depois eu vou explicar direitinho para vocês, tinha também a leitura do livro de Romanos, que Lutero estava fazendo. E dentro dessa leitura do livro de Romanos é que ele começa a perceber que algumas coisas da igreja vigente da época, que era a Igreja Católica, não estavam batendo com as Escrituras. Ele começa a questionar algumas coisas, e dentro dessas coisas que ele questiona está, por exemplo, a salvação pela graça, está a questão de céu, inferno, purgatório e todas as outras coisas que nós já conhecemos. Quem já foi católico ou quem já leu alguma coisa sobre o catolicismo tem um pouco de entendimento sobre isso. Então o que aconteceu? Em 1517, Lutero ele escreve as suas 95 teses e coloca na porta da Igreja do Castelo em Wittenberg. E nessas 95 teses, nessas 95 propostas dele, ele diz que estão abertas para que a Igreja Católica pudesse refutar qualquer uma, pudesse haver um debate sobre qualquer uma das 95 teses que ele colocou ali. Dessas 95 teses que ele colocou, surgiram as 5 solas. Vocês estão vendo escrito aí, 5 solas, que é do latim, que significa mais ou menos 5 somente. E aí dessas 5 solas, desses 5 somente, é
pensamento das 95 teses foi, vamos dizer assim, esmiuçado e colocado de uma forma compacta. E é a partir dessas 5 solas, desses 5 somente, que nós vamos entender o pensamento de Lutero e trazer esse pensamento para a nossa contemporaneidade, que a gente está vivendo hoje. A gente vai confrontar as solas com o que nós vivenciamos hoje. Essa é a nossa proposta, tá certo? Então, eu espero que seja de esclarecimento, que seja bem elucidativo, que vocês possam guardar alguma coisa, que seja bem proveitoso para todos nós, tá certo? Eu espero que seja de uma forma que nós saímos daqui também desafiados por aquela herança que nós temos da reforma. Nós temos a herança da reforma, de certa forma nós temos essa herança, somos também reformados, né? Vamos começar então. Vamos começar pela primeira sola, que é a sola escritura, ou seja, somente a escritura. O conceito é o seguinte: sola escritura é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, e é a única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Afirmar que a Bíblia não fora de si mesma está em oposição direta aos ensinamentos das tradições ortodoxa oriental, anglo-católica e católica romana, que ensinam que a Bíblia só pode ser autenticamente interpretada pela tradição católica. Na Igreja Católica, esse ensinamento é referido como magistério da Igreja Católica e é incorporado ao episcopado, agregando os bispos da Igreja em união com o Papa. Ou seja, trocando em miúdos, a Escritura Sagrada pela Igreja Católica, ela passa por um episcopado, ela passa pelo magistério da Igreja Católica, ele analisa algumas coisas dessa Escritura e ele traz ao povo aquilo que pode ser aceitável, vamos dizer assim. O Lutero chega ao pensamento de que a Escritura, pela própria Escritura, se responde. Não precisa de nenhum artifício de fora da Bíblia para explicar a Bíblia ao povo. Do jeito que está escrito, está escrito. E aquilo que está escrito responde exatamente ao que está escrito. Se você quer responder algum questionamento bíblico, você encontra na própria Bíblia. Esse é o conceito de Lutero. E o que a gente tem que entender também é que antes de Lutero, no século XVI, em 1515, 1516, um padre suíço de uma cidade de médio porte chamado Zwingli foi o primeiro a ir contra as indulgências. Ele começa a pregar uma série de sermões em relação à questão das indulgências, e depois, 2 anos depois, vem Lutero, e Lutero não só começa a pregar uma série de sermões, mas cria as 95 teses. Depois de Lutero vem Calvino, que estabelece todo um pensamento religioso, toda uma estrutura de pensamento teológico da reforma, organiza todos os pontos, né, vamos dizer assim. Esses homens, eles foram usados por Deus para que Deus pudesse colocar a sua igreja onde ela deveria estar. A igreja ela saiu do caminho. Agostinho, bem antes desses homens, dizia que a heresia costumava entrar na igreja com sapatos de lã, ou seja, ninguém percebia. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja. A heresia tomou de conta da igreja, a igreja deixou de ser uma igreja fundamentada em Cristo e começou a ser fundamentada em outras ideologias, e ela já estava completamente diferente daquilo que as Escrituras apresentavam. E esses homens foram usados por Deus para colocar de volta, vamos dizer assim, ou tentar colocar de volta a igreja naquilo que ela deveria ser. Esse é o princípio. Então, para isso, esses homens perceberam nas Escrituras Sagradas o que deveria, a que deveria ser retornado. Como começar, ou como recomeçar, era pelas Escrituras Sagradas. Eles tinham então as Escrituras como base para isso, eles perceberam através das Escrituras Sagradas. E aí eles defendiam isso nos seus púlpitos, nas cátedras, nas assembleias, nos tribunais, e divulgavam isso com panfletos, com livros. Era a forma de se fazer a discussão, o debate. Veja bem, dificuldade nossa hoje
que Lutero teria? Os meios de propagação da sua ideia. Naquele tempo, na época de Lutero, havia discursos seguidos por debates acalorados. Um tempo depois, Lutero teve uma discussão com Erasmo de Roterdã sobre o livre-arbítrio. Lutero tinha 14 anos mais jovem, era 14 anos mais jovem que Erasmo de Roterdã. Mas eles discutem de uma maneira tão respeitosa que você fica maravilhado quando você vê alguns desses textos, né? Por exemplo, Lutero escreveu o livro Nascido Escravo. O livro é todo uma refutação ao pensamento do livre-arbítrio de Erasmo de Roterdã. No entanto, o respeito é absoluto, mesmo dizendo que o outro está completamente errado. As discussões eram cara a cara, olho no olho. Você imagina então Lutero hoje em dia? Como é que seria? Quem discute hoje olho no olho, cara a cara? Vamos segurar um pouco esse pensamento. Havia uma coisa favorável na época de Lutero também. Eles estavam dentro de uma cultura cristã homogênea. Todo mundo cria que a Bíblia era a palavra de Deus. Todo mundo temia isso. Se não cria, temia dizer que não era, questionar que não era. Se não cria, pelo menos temia o Estado, que se subordinava às Escrituras. Então, todo mundo tinha um respeito ou por crença ou por imposição pelas Escrituras Sagradas. Então, quando Lutero recorre à Escritura Sagrada, ele não precisava convencer as pessoas de que ali era a palavra de Deus. Porque para começo de discussão era a palavra de Deus. Então, começava essa discussão cientes de que se estava discutindo a partir da palavra de Deus. Não tinha dúvida sobre isso. Não podia ter dúvida sobre isso. Em nossa época, as ideias terminam por ser engolidas antes de serem debatidas. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade pluralista e pós-cristã. O que nós vivemos hoje? Nós não podemos mais pressupor que as pessoas à nossa volta reconheçam a autoridade das Sagradas Escrituras. Não podemos. Muitas vezes nós não podemos começar uma discussão, um debate com alguém sobre determinado assunto, porque essa pessoa, para começo de conversa, não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, como Lutero cria. Lutero, então, ia ter uma dificuldade tremenda para apresentar suas ideias hoje. A sua principal ideia, só a Escritura. Nós vivemos em meio a um ferrenho concurso de verdades e convicções. Todo mundo tem a sua verdade e todo mundo agarra-se ferozmente às suas convicções. Não é assim? Como é que a gente chegou a isso? Talvez eu quero perguntar para nós: como é que vocês chegaram a isso? Como é que de repente a Bíblia deixou de ser palavra de Deus? O que aconteceu? Duvidam que ela é a palavra de Deus? Como é isso? Por que duvidam? Por que dizem que ela não é inspirada? De onde veio isso? Nós teremos que dar uma aula, um pouco de aula de história para o nosso amigo Lutero. Nós começaremos falando sobre o iluminismo do século XVIII, a época da criação das ideologias, a exaltação do homem e da razão. Foi aquele momento da quebra de tudo, sabe? Eu costumo dizer que é a adolescência da história. Sabe a adolescência? Quando o adolescente chega num momento assim, da idade dele, que ele, antes, quando criança, ele é fã do pai, ele ama a mãe. Aí quando ele chega numa determinada idade, a quebra de espelho, que a psicologia diz, que o adolescente não quer mais ser igual ao pai, que o adolescente não quer mais atender a mãe. A adolescência da história foi quando a humanidade de repente olhou para as Escrituras e disse: não cremos. O homem
começaram a criar. Isso trouxe ao homem um poder criativo muito grande. Ninguém pode negar isso, porque perdeu-se o medo de Deus. Podia escrever o que quisesse, a poesia que quisesse, podia se pintar os quadros que quisesse, podia se produzir o que quisesse, sem temor algum de Deus. É uma coisa, sabe, de quebrar, de transcender. Era uma pseudo-liberdade. Começou então aí o iluminismo. E o iluminismo começa ali a brotar uma fonte do que nós chamamos hoje de liberalismo. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra dos homens. Os homens escreveram isso. Depois do iluminismo, tivemos o modernismo, que foi no meio do século XX, que é a necessidade da renovação cultural. O modernismo, ele, ali no meio do século XX, vem aproximadamente depois da Segunda Guerra Mundial. E ali os pensadores começam a dialogar mais sobre a existência, porque está todo mundo frustrado. O mundo já teve 2 guerras, parece que não tem ninguém cuidando desse mundo. Essa é a ideia. Então o modernismo surge a partir daí, começa a centralizar mais ainda o pensamento do homem. O homem deve tomar de conta disso. Deus esqueceu. E aí então quem é que começa a brotar com muita força? O pensamento de Nietzsche, aquele que diz que Deus está morto. E os caras já afirmam isso no modernismo. Sim, Deus está morto, aí ninguém cuida da gente, então a gente tem que cuidar de nós. Vamos criar os nossos prazeres, vamos criar as nossas alegrias, vamos produzir arte, mas vamos produzir uma arte que nos dê prazer pessoal. E aí o Nietzsche é o ícone desse movimento, vamos dizer assim, e o teólogo Soren Kierkegaard, é o homem do existencialismo, que vê o homem como o princípio de tudo. Assim, Deus não está no controle de nada, nós estamos, nós decidimos, nós dizemos para onde vamos. Se a gente não disser para onde vai, a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente ficar parado, ficamos. Não existe alguém dando direção para nós, não existe alguém mostrando caminhos para nós. Nós escolhemos o caminho. Esse é o existencialismo de Soren Kierkegaard. A condição então do modernismo era cada um encontrando o seu lugar, o seu ideal, ou se aliando aos que aparentemente encontraram o seu lugar, ou ainda um lugar e atraindo para si pessoas que acreditem naquilo que você criou. Ora, você já sabe que isso foi uma das fontes do nazismo. Quando Hitler estabelece um lugar, um rei, primeiro Reich, e ele chama todo mundo para junto dele, e todo mundo acredita nele, e diz: vamos com ele, não tem ninguém no controle, ele quer assumir o controle, vamos com ele. O período do modernismo é isso, é todo mundo assumindo o controle, porque aparentemente Deus nos deixou. E aí, isso produziu para nós a pós-modernidade. Na segunda metade do século XX, aproximadamente 1964, o que predomina é o indivíduo fragmentado. A pós-modernidade é o que a gente vive até hoje. A pós-modernidade, o que predomina é as ideologias criadas e destruídas tão rapidamente quanto são criadas. Verdades que se tornam subjetivas antes que a gente acredite que elas já não existem mais. Essa é a pós-modernidade. Deixa eu explicar em miúdos. Como se, por exemplo, hoje em dia, como eu falei no início, cada um tem sua verdade. Aliás, hoje em dia cada um tem o seu Deus. Cada um criou o seu próprio Deus. Isso é um aspecto da pós-modernidade. Você diz para alguém: Deus é assim, e a pessoa diz: sim, mas eu acredito assim. E ela acha-se no direito de acreditar assim e de que isso seja uma verdade. O que ela diz é verdade. Eu acredito. Se eu acredito, é verdade. Então, naquilo que se acreditar, é verdade. Até que se frustrem com essa verdade. Depois de se frustrar, eu não acredito mais. Pronto, somos indivíduos fragmentados, não nos seguramos em nada. Essa é a pós-modernidade. Em nossos dias, então, Lutero veria isso. Essa construção
do liberalismo, que veio lá do iluminismo, veio da modernidade, dessa pós-modernidade que nós vivemos hoje, se Lutero questionasse sobre nós aqui e dissesse: Deus tem um plano para você, aí nós diríamos igual aquele rapaz disse para o Paul Washer: e eu também tenho um plano para mim. Porque isso é pós-modernidade. Eu tenho controle, eu assumo o controle, eu crio, eu faço. Lutero teria que provar que a palavra de Deus é realmente a palavra de Deus e não dos homens. Que desafio, hein? Se Lutero tivesse nos ouvido, ele diria: ainda bem que eu não peguei essa. Né? A Bíblia, por conta da história, hoje, ela trava uma guerra contra as interpretações sociológicas, filosóficas e antropológicas. Ora, hoje, o indivíduo pós-moderno, ele pega a Bíblia e ele vê seus conceitos sociológicos por ela. Então, por exemplo, Deus mandou matar. Olha isso, é absurdo. Está lá no Antigo Testamento, mas isso é um absurdo. Isso, dentro de um pensamento sociológico, isso é dizimar povos, o que é isso? Não tem sentido. Dentro de um pensamento filosófico, vai se olhar para as Escrituras e vão achar estranho o que Jesus coloca. Esses conceitos de Jesus parecem não bater, por exemplo, com a questão do que Nietzsche falava sobre o super-ego. Quando a gente diz assim, Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Peraí, quem chora é fraco. Bem-aventurados os mansos, quem não luta é fraco. Fraco, fraco, fraco. As bem-aventuranças são a felicidade dos fracos. Quem for ler a Bíblia com um conceito filosófico vai ficar chateado com ela. E com o conceito antropológico também. A Bíblia não se volta para o homem, a Bíblia se volta para Deus. Para a glória de Deus. Para Deus ser honrado, glorificado, para Deus ser adorado. E aí, onde é? Peraí, onde é que entra o propósito da minha vida? Aí o cara procura nas Escrituras e diz: o propósito da sua vida é adorar a Deus. O propósito da sua vida é servir e amar a Deus. Entendeu? Tudo voltado a Deus, 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 e o cara: e eu? Eu prefiro o livro de autoajuda. E o cara joga bem do lado. Porque o livro de autoajuda é melhor, porque ele centraliza no homem. E ele diz: 5 maneiras de você ser feliz, 10 maneiras para você sorrir melhor, 50 formas de ter um bom casamento. É bem melhor do que ir para as Escrituras que dizem: vivam para a glória de Deus. Lutero então teria um grande problema com essa cultura pós-moderna. O texto deixa de ser divino e passa a ser expressão humana por conta do liberalismo. Né? E o conceito da sola escritura de Lutero, que vê a Bíblia como resposta para a própria Bíblia, vai por água abaixo. Porque na pós-modernidade, você só aceita aquilo que você quer aceitar. Lutero veria que em nossos dias o maior desafio não seria responder aos questionamentos humanos usando as Escrituras Sagradas, mas seria provar que o que está na Escritura Sagrada realmente é de Deus. O mundo pluralista não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, cada um tem o seu Deus, cada um conceitua o seu. A autoridade das Escrituras é a autoridade que a gente está na pós-modernidade, aos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos comandam. Hoje é o sentir que define todas as crenças. Vocês já prestaram atenção nisso? Eu me senti bem, então Deus está lá. Quem é Deus? Deus das Escrituras ou o seu sentimento? Na pós-modernidade, sentir-se bem significa exatamente sentir Deus, porque o Deus da pós-modernidade são os sentimentos. Cuidou dos sentimentos, está tudo bem. Hoje, então, o sentir define todas as crenças e, pasmo, define também o pensamento cristão dos nossos dias. Não importa o que a Bíblia diz, mas o que sentimos em relação ao que ela diz. Qualquer desconforto é taxativamente
Peraí, a Bíblia diz isso? Ah, mas eu não gosto. Eu não me sinto bem com isso. Eu não entendo Deus assim. Vocês já ouviram muito essa frase já? Eu não entendo Deus assim. Como se Deus pudesse ser entendido de maneira bem simples, né? Eu não entendo Deus assim. Todos os pensamentos pós-modernos. Eu vou tentar, sei lá, dar uma solução para o nosso amigo Lutero. A solução seria: mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bom, Lutero poderia fazer aquela coisa que tem lá em Deuteronômio, sabe? Que diz: se o profeta falar e não se cumprir, ele é anátema. Mas se ele falar e se cumprir, ele é um bendito do Senhor. Então, a única solução para Lutero na cultura pós-moderna seria usar a boca do profeta. Ou seja, coloque em prática as escrituras e veja se dá certo. Se der certo, é de Deus. Que desafio! Lutero e sua igreja dizendo isso para os irmãos: irmãos, nós temos um desafio para essa cultura pós-moderna: colocar a Bíblia em prática, obedecer a palavra. Porque se a gente obedecer e eles verem o resultado da obediência, eles vão crer na palavra. Lutero não ia mais correr de Gênesis a Apocalipse, tentando fazer com que os textos se intercalassem. Ele ia querer que aqueles que servem a Jesus, os quais ele estivesse pastoreando, fizessem a vontade de Deus e de sua palavra, para que sua palavra pudesse ser considerada palavra de Deus. Só foi a primeira só. Já tem 4 desafios para Lutero. 4. Vamos para a próxima. Só a fé. Somente a fé. No latim. Só a fé é o ensinamento de que a justificação, interpretada na teologia protestante como sendo declarada apenas por Deus, é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras. Embora na teologia protestante clássica, a fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. Alguns protestantes veem esta doutrina como sendo um resumo da fórmula fé produz justificação e boas obras, e em contraste com a fórmula católica romana que diz fé e boas obras rendem justificação. Conseguem perceber a diferença, né? Lutero viu? A fé faz produzir boas obras, e não as boas obras, né, que vão me conduzir à justificação. É esse o pensamento de Lutero. Lutero lutou em seu tempo contra as indulgências. Chegamos às indulgências que eu queria falar. A indulgência é a remissão parcial ou total, pagamento parcial ou total, do castigo temporal imputado a alguém por conta dos seus pecados. Agora veja bem, a indulgência, o indivíduo só podia pagar por determinados pecados se ele estivesse em estado de graça. O que significava esse estado de graça? Ele havia cometido pecados que não pecados chamados veniais ou pecados mortais, certo? A Igreja Católica nomeia alguns pecados como pecados mortais. Então, naquele tempo de Lutero, por volta de 1517, o Papa havia concedido uma indulgência plenária para quem doasse qualquer quantia para a reforma da Basílica de São Pedro. O frade Johann Tetzel foi recrutado